Atos 15. Atos 15, 22. Amém, irmãos? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Amém. Nós vimos na quarta-feira passada que a igreja se reuniu, os apóstolos, os anciãos, os presbíteros, os líderes da igreja, se reuniram para tratar do assunto sobre a circuncisão, se o povo deveria circuncidar ou não, se deveria observar a lei ou não, né? Então eles decidiram que não iam colocar muita carga sobre o povo, exceto 4 coisas que eles observassem, né? Que era não comer carne sacrificada a ídolos, não adorar ídolos, não comer o sangue, não comer carne sufocada e se abstenhasse da fornicação, que é a relação sexual ilícita. Então eles escreveram uma carta e elegeram 2 homens dentre os demais. Nós acabamos de ler. Aqui você queria falar? É só que no meu fala assim, que se abstenham das contaminações dos ídolos, quer dizer, não só de carne, não só de comida, né? Oferecida a ídolo, mas todo tipo de contaminação diz respeito a ídolos, todo né? tipo de idolatria. Qualquer tipo de idolatria. Sem fornicação ilícita aí, é só quem já casou ou quem é solteiro aí? Não pode ter relação? Não. Porque assim, todo quem tipo de relação que não... relação sexual, a Bíblia só permite quem está casado. Uhum. Ou juntado, não sei como é que é isso. Aí no caso, as pessoas que homossexualismo, lesbianismo, são relações sexuais ilícitas. Pessoas que não são casadas, são relações sexuais ilícitas. Não condiz com a palavra de Deus. Então, é para se abster de todo e qualquer tipo de relação sexual ilícita. Agora, em relação ao casamento, a pessoa que mora junto, tal, é isso que você está querendo saber? Não, eu quero saber, isso engloba tudo, né? Agora tem esse também do casamento, se a pessoa juntar. Na Bíblia, não existe casamento em cartório. Quer entrar no assunto? Quer passar para frente? Posso falar só uma coisinha? É igual a Rosimária. A Rosimária tem mais de 10 anos que mora com o Antônio. Aí ela, não posso batizar porque eu não sou casada. Então eu falei assim, Rosimária, você tem outros homens além dele? Não, só ele. Ele tem outras mulheres além de você? Não, só eu. Vocês vivem a vida de marido e mulher, tem um filho, tem tudo? É. Falei, então vocês são casados. Veja como que eram os casamentos na Bíblia. Abraão falou assim, Damasceno, se não me engano, Damasceno, vai lá e busca uma mulher para Rebeca, para Isaac, né? Mas busque das filhas da minha parentela. Foi lá e trouxe Rebeca. Eles nunca se conheceram, nunca se viram. De longe, quando vinha a carruagem trazendo Rebeca, viu Isaac lá no meio do mato, orando, né? E tal, e ela perguntou para o Damasceno, quem é aquele? É aquele ali, é o seu chegado, né? É o seu marido. E aí a Bíblia diz que ela desceu da carruagem, se encontrou com ele e foram para a casa deles, casados. Isaac conheceu a Rebeca. Esse ato já é um casamento. Aquilo que Deus une, o homem não separa. Você pode ver que não se pode um homem, um crente, se unir a uma prostituta. Por quê? Porque os dois se tornam uma só carne com ele. 1 Coríntios capítulo 7 diz, você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Então como que você se une a uma prostituta? Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela? Como Deus vai habitar nessa pessoa? Ali para Deus é um casamento. Uma relação sexual, independendo de morar ou não morar com a pessoa, para Deus é um casamento. É uma união e os dois se tornaram uma só carne. Você entendeu como é que são as coisas? Não existia cartório na época, nos tempos bíblicos. Não tinha essa coisa de ir lá no cartório, vou
assinar e vou casando. Não. Eles se conheceram, vamos viver juntos, vamos casar, morar, vamos casar, e entravam. Tinha festas, às vezes. Fazia algumas Abençoado vezes pelo Senhor. festas. No caso de Isaac e Rebeca, a Bíblia nem fala de festa. Nem teve festa. Mas no Adriana falou do caso da Rosimar. A menina mais velha não é filha do menino, do marido dela. Aí vai. E aí? Vira uma bagunça, não Só que vira? deixa eu falar aqui, a questão é o seguinte, ela seria um caso à parte porque o marido não é crente, ele não quer casar. A gente ia impedir ela de ser batizada por isso? Não. Agora, os dois, o Jorge e a Giovana, outro exemplo, vamos supor, eles não são casados no papel, né, nem na igreja, mas moram juntos tem muito tempo. E eles é considerado como marido e mulher. Só que igual eu falei para eles um dia, eu falei assim, olha, vocês estão tipo, como se tivesse uma pessoa dirigindo um carro sem carteira. Tipo assim, diante da sociedade, né? E aí eles têm o desejo de casar, só que ainda não tiveram condição financeira. Então tem casos e casos, né? Que se a pessoa, igual o marido dela não é crente, não quer casar de jeito nenhum, fala, não vou casar. Agora, se é crente, precisa Na Bíblia, mano, não tem esse consertar, negócio não. Na Bíblia não existe cartório. pelo menos a bênção Assim, eu tô entrando de mais Deus, nesse né? assunto, porque tá sendo. É algo assim, muito comum hoje em dia, né? Separa a casa, tem filho antes do casamento, depois junta com outro homem, depois vira outra. Isso aí foi Aí era no um tempo do pecado pecado. que está só aumentando, tá fazendo isso, Então né? ela é da Rosimar, porque justamente ela entra bem nessa questão. Eu vejo ela mulher de Deus, né? E nessa Porque questão, tem quando um ela filho- teve a Renata, ela não era crente. Mesmo se fosse. Aí ia pegar agora, não, então vai separar, vai para quem agora? Vai para qual dos dois? Tem filho com duas pessoas? Vai para qual? Pois é, mas foi no tempo de quando ela Você não era entendeu? crente que é apagado, né? Mesmo assim, Cada Mas agora, o filho continua. Existe uma situação, irmão, na Bíblia, que até a respeito de separar, o Eu só quero pode entrar, porque separar, assim, se a não pode gente vai separar. deparar com isso, nós vamos ter. Tem o Fred, mas a Maurisa, tem muita gente. Existe sim, olha só, a respeito até de separação. Pode separar, não pode. Paulo fala assim, olha, você é crente, seu marido não. Ele não quer se converter ou vice-versa, ou não quer de jeito nenhum. Se ele quiser separar, amém, você está livre para se casar com o outro. Por causa da para fé. casar, Mas pode separar, mas não pode casar. Pode separar. Pode separar, mas não pode casar. Dele carta de... Para Deus não existe separação. É que vai Deus, Não assim, existe separação. Separou, fique solteiro. Viu? É aquela questão da alma, né? A alma fica Isso. pregada, aí a pessoa fica tanto pedaço de Ó, alma. separou, fique solteiro se você quiser obedecer a Deus. No caso, Meu amigo lá de César, ele fez, ela já medita naquela palavra de Mateus 6, 19, 6, negócio assim. E na outra de Lucas, não sei quanto. Aí eu lembrei que aquela, nem meditei, mas eu lembrei que aquela passagem onde Deus fala que melhor que não separe, né? Que se separar ficar só, né? Aí ele acha que ele não pode casar de novo. quem? O Edilson lá de Será que separou agora recentemente da mulher. A palavra de Jesus disse, a não Falei assim, você não pode ser, pegar um texto, um versículo só e a não ser por relação sexual ilícita, quer dizer, houve uma traição. Mesmo assim, ainda não é a vontade de Deus a separação. A vontade de Deus é a reconciliação do casal, porque aí Jesus volta lá para o princípio, porque o que Deus uniu, o homem não separa. E ele é metodista, tem que se a Bíblia falou assim, ele vai ser assim. Então, Ele diz assim que quando ele diz que pode separar, igual vocês estão falando, pode ser traída, né? Mas não pode casar de novo, se torna adúltero. não pode casar não. E o cara que casar com a mulher, ele é adulto. É adúltero. Se não der carta de divórcio, Moisés disse que pode, mas eu porém vos digo, não faça isso, porque senão vocês todos vão estar cometendo adultério, todos. O que casou, o que recasou, vira uma bagunça. E é isso que Deus queria prevenir, era pai de um, de outro, não sei o quê, e vira aqueles traumas nos filhos, porque não sabe o que é pai, não sei o que mais. E Até que porque bagunça na época vira. do Velho Testamento era mais de uma esposa. Né? Naquela época, né? Esse que eu estou querendo falar, assim, o cara ele quer reconciliar, mas a mulher não quer, sabe? Luta, Ele ora. aceitou Se ela não depois
fosse quer, separação. se ela não quer, ela talvez vai partir para outra pessoa. Ele está livre, ele fica ali, porque aí ela traiu ele. Até agora ele não sabe se ela tá aí. Não, se for o caso, Mas né? ela quer arrumar outra. Pode ser ele tá que, liberto. entendeu como é que é? Traiu, ela não quis mais e traiu o cara. Relação sexual ilícita. Uma questão muito delicada, mas que não é difícil. Por exemplo, estamos casados. Quem que pode separar nós? Ninguém, nem eu, nem ninguém. Diante de Deus, nós não vamos separar. Aliança Se eu me eterna. casar com outra pessoa, está amarrado no nome de Jesus, eu vou estar perdido. Fogo do inferno. Determinado por fogo do inferno. É a palavra de Deus que fala. Não, Então, e ainda entra outro porém ainda. A gente não deve ficar com a pessoa por causa dessa palavra. A gente tem que procurar fazer o que Jesus foi para a igreja, né? Amar a igreja. exatamente. E o que eu acho, só terminando esse meu raciocínio, eu acho assim, igual a avó da Rosemary, ela veio e se converteu depois. Só que a consequência do pecado, que não é o pecado no caso a menina mais velha, ficou. Aquilo é a consequência, ela não adianta, ela vai ter que carregar aquela cruz ali como filho, mas uma bênção e tal, mas é a consequência do que ela fez. Agora tem pessoa que parece que não enxerga, não abre. E de muito sofrimento, né? Muito Porque uma sofrimento. mãe assim sofre Ela muito, fala a uma coisa, a filha filha sofre. fala que não tem pai, ou que Então, agora aí a gente pode falar assim, por que as pessoas falam assim, mas a Bíblia não diz que a gente tem que obedecer à lei dos homens, e a lei dos homens não diz que para ser casado tem que estar com o papel passado? Mudou a lei, então. Mudou? Agora uma pessoa, por exemplo, para um casal ter direito nos bens, ele não precisa ir lá no cartório e falar assim, somos casados, não. Comprovou que morou não sei quantos anos juntos, se separou, É casado pelo tem os família. mesmos direitos do que Mas a uma pessoa qualquer. constituição de família e casamento, irmão, só é reconhecida. Isso é direito a bens. Mas uma perante o governo e perante a lei que rege o país só é reconhecido como família se for no cartório e assinar. Porque isso Se é não união for, estável, não né? é nada. O Estado só reconhece assim. Não, é uma família, se é casado, tá, não, então o Estado reconhece aqui é uma família. Só que ele não obriga a pessoa que vai se juntar, por exemplo, ele não obriga, você tem que ir no cartório. Não obriga, mas não. Para ser declarado casado. Mas não é reconhecido como casado e como família. Até se for fazer qualquer coisa. Qual que é seu estado civil? Solteiro. Ah, você mora junto? Não, mas não, eu moro junto há 30 anos, você é solteiro. Ele não quer saber. Na lei o Estado fala, não, então você é solteiro. Você não é casado, nem amaziado, nem nada, você é solteiro. eu acho que é bom que a gente, igual a Adriana falou, você está dirigindo um carro sem carteira. Igual o Jorge Machado Giovanni, vocês têm que casar. Eu acho que a gente, como igreja, não pode deixar de falar. É a tradição da igreja, a tradição da família. Ele sente aquele desejo, né? De ficar certinho. Igual aí, ó, a respeito dos irmãos aqui, eu vou citar o Leomar, o filho da irmã Maria aqui, que nós ajudamos ele a casar. Os dois tinham um sonho há muito tempo de se casarem, mas nunca sobrou dinheiro. Eles falaram, irmão, já era pra gente ter casado há muito tempo, mas não sobra dinheiro, como é que faz? Tem filhos, tem casa. Aí o que a gente fez? Nós pegamos e fizemos a contribuição com a igreja e os irmãos casaram. O menino também, o João e eu, eles têm esse desejo. Eles vão Mas casar. entra também na mesma situação, tem filhos, não sobra dinheiro para ir lá no cartório e regularizar. Isso. Exatamente. Amém? Quem mais quer falar sobre isso? É muito complicado, né? Jesus mesmo falou sobre vocês dão carta de divórcio por causa da dureza do coração, né? Lá Moisés autorizou carta de divórcio. Jesus falou assim, não, o melhor é o quê? Perdoar. Né? Porque você só divorcia por causa da dureza do coração. Aí Paulo já fala que ele não pode, tá?
Sei o seguinte, agora não pode comer carne. Não aparece. Ah, é? Então vamos lá? Então o que aconteceu aqui foi que depois deles terem decidido essas coisas, né? Fornicação, relação sexual ilícita, carne sufocada, sangue e idolatria. E a idolatria entra também até a avareza, que a avareza é a idolatria. Pessoas que amam o dinheiro, vivem em função do dinheiro, também é um idólatra. Até as pessoas, né? A gente tem assim aquela. Que a Bíblia fala, que a gente amar mais a sua mãe, mais o seu filho, né? Então não é digno de mim. Então, tudo tem que ser Deus em primeiro lugar. Não pode ser idolatrar uma pessoa, um parente, um filho, um pai. Pode também ter um pecado. Com certeza. Um jogador de futebol, um cantor gospel, um pregador gospel. Né? Fugir da idolatria, todo tipo. Então o que aconteceu é que eles decidiram essas coisas, fizeram uma carta, entregaram para os judeus, para Judas, quer dizer, e para Silas. Silas. E aí mandou a carta e deu ordem para eles espalhar essa carta por onde eles passassem, né? E também Paulo foi com eles. E o interessante é que, verso 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Me chamou a atenção essa frase, homens distintos entre os irmãos. Não era um homem, não era, pega aí um fulano aí para ir lá levar essa carta lá. Não, homens distintos ou notáveis, né? Homens diferentes. Eu lembrei do Alexandre, porque nós estávamos lá no estádio lá e o Walter, né, jogando bola lá e tal, o cara joga, né? Aí o Alexandre usou uma palavra e eu lembrei dessa palavra assim, o cara é diferenciado. Você lembra disso? Ele é diferenciado, e essa é a palavra. Esses dois, este Judas e este Silas, eram diferenciados. Agora, diferenciado de quê? No caso aqui, dos irmãos. Eles eram diferentes dos demais irmãos. Minha fala notáveis entre os irmãos. Pois é, notáveis entre os irmãos. Eles eram distintos. Eles eram pessoas diferenciadas, né? Como? Em que aspecto? Talvez as mesmas qualidades lá dos diáconos, né? Que quando foi eleito, lá os primeiros diáconos e tal, homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria, que falava para o povo, que pregava e tal, tinham temor de Deus, eram humildes e tal. Então estes dois foram escolhidos, foram eleitos. Eles tiveram uma eleição. Quem que nós vamos eleger para esta tão importante missão, né? De sair confirmando o Evangelho pela fé e não pelas obras. Amém, irmãos? Então este homem, um deles era Judas, o outro era Silas. Judas já era um dos discípulos de Jesus, ou veio para ser depois? É outro Judas aqui. Pois é, mas... Depois, porque aqui foi bem... Se não me engano, aqui foi quase 30 anos já depois da ressurreição de Jesus. Esses homens notáveis também. Estava lendo hoje, me lembro também dos homens de guerra de Davi, né, os capitões. Ele escolheu homens, tipo assim, pessoas que ele acreditavam mesmo, né? Pessoas que realmente se colocavam na batalha por ele mesmo. E ali, se você for ver a vida de cada um, né? As diferenças de cada um. Interessante que eles não eram, o caráter de alguns deles não eram de primeira, né? Depois que Davi ficou coisa que era os homens mesmo notáveis mesmo, eram os que estavam na caverna do lobo. Exatamente. E era só os endividados, os cachaceiros, sei lá o que estavam fugindo da justiça, os mancos, muitas pessoas lá que eram excluídas da sociedade, né? Pessoas, e Davi tornou eles valentes, os valentes de Davi. Mas eu achei bom que quando ele fala assim, tem uma parte lá que ele fala assim, esses eram valentes, mas não tão valentes quanto aqueles dois primeiros. Tinha três que se distinguiam, né?
3 Mas, assim, deles que é esse era tão valente, mas não era. Ele faz questão, a palavra dele faz questão de falar que ele não era tão valente quanto. Era o terceiro, mas não era tão valente quanto os outros 3. Então é nesse sentido, né? Só que naquela época era física a guerra, né? Agora não, agora é espiritual. Naquela lá tinha um deles que matou não sei quantos homens, não sei se foi 1000 homens, segurando na ponta da lança dele e não soltava. Enquanto ele não destruiu todos, aí que foi tirar a lança, ele teve que tirar assim, ó. E ele ficou tempos assim, ó, com a mão fechada, que não conseguia abrir. Quer dizer, eram os valentes de Davi. 2 deles, quando Davi disse, ele dera beber daquela água lá do poço que está lá em Belém, né? Que estava lá, as guarnições lá dos filisteus lá, estava acampado lá, sitiando lá os exércitos lá. E eles escutaram Davi falando e foram lá de mansinho de noite, pegaram água dentro do poço, os soldados tudo lá. E sem que ninguém visse. Então, quer dizer, pessoas diferenciadas, não era qualquer um não. Pessoas notáveis. Então, Davi não aceitou, né? e Davi ofereceu na hora. Assim, isso aí veio, todas as vezes que eu vejo isso, eu lembro muito do negócio de discipulado do tempo, né? As pessoas, nós tínhamos discipulado e nós era ensinado assim como fazer tudo por líder, tá certo, né? Assim, eu me entendo assim naquela época, parece que era uma idolatria a um líder da gente, né? Assim, sempre era ensinado assim, o que você tem de melhor, primeiro você dá pro líder, depois, né? Então e tal. Então, assim, aí eu lembro assim que Davi veio trazer aquilo que ele queria, o melhor para ele, mas o que ele fez? Ele ofereceu a Deus, ele não aceitou, mas que era tão bom que ele ofereceu a Deus, né? Então, assim, Houve muitas essas coisas, manipulação. Mas tudo com base só no Velho Testamento. No Novo não tem nenhuma. Nenhuma. O maior líder do Novo Testamento e do Velho é Jesus. O maior líder que já existiu em toda a humanidade é Jesus. E ele deu o exemplo: servir. Então é o maior, então é esse que vai servir mais. Esse que vai lavar os pés, esse que vai lavar os banheiros, esse que vai fazer coisa. Então o maior no reino dos céus é o que deve servir a todos, se quer ser o maior, né? Senão pode ficar só recebendo. Agora, se você quer ser o maior no reino dos céus, aí você tem que ser servo de todos. Amém? Então esses Silas e esse Judas eram homens distintos dentre os irmãos. Eu estava meditando nisso e eu pensei, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele tem umas pessoas diferenciadas. Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Por exemplo, entra ali o pobre e o rico, Ele não faz acepção entre um e o outro. Entre o negro e o branco, Ele não faz acepção. Agora, entre aquele que se desponta, aquele que quer, aquele que deseja, aquele que serve e aquele que não serve, aí muda a história. Então saberá a diferença entre o que serve e o que não serve, não é assim que Malaquias diz? Mas Entre o justo e o injusto. O próprio pastor mesmo da igreja também, você mesmo vê dentro da igreja quem pode confiar e quem não pode. Você sabe, você, Adriana. E você vê que houve uma eleição, né? Foi um comum acordo, né? Ou não. Não, assim, pelo menos assim, eu falo assim, para algumas coisas você tem uma noção, vocês têm uma noção claro que tem. de quem realmente A questão não é nem confiar, a questão é contar, né? Tipo assim, tem uma coisa para fazer e eu lembro de tal pessoa, essa ali, posso contar. Agora confiar já é... Mas é nesse sentido aqui, né? De você saber, né? Então, aí por exemplo, digamos que aqui a gente teria 4 pessoas, vamos escolher 2, aí nós vamos votar agora, e agora, né? Quem dessas 2? Aqui no caso, Judas e Silas eram homens diferenciados. Como lá os diáconos, foram 7 escolhidos, né? Dentre uma multidão de muitos discípulos, 7 foram escolhidos para serem diáconos. No meio dos 7, só 2 se destacou, né? No meio dos 7, Estevão e Filipe foram que se despontaram, né? E foram os primeiros a morrer. É assim o reino dos céus, irmão. O reino dos céus é assim, viu,
Na verdade, foram Quer promovidos. ser o maior, pois é você que tem que morrer mais do que os outros. É o maior, é o que mais morre, é o que mais apanha. Infelizmente, não sei se é infelizmente, mas foi Deus que estabeleceu assim. O maior vai ser assim. Se é para Deus, eu estava lembrando disso hoje, já que nós entramos nesse assunto, pensando, né, tantas enfermidades que tem, tantas coisas e tal, tantos problemas, pessoas morrendo de uma coisa e de outra. E aí me veio na minha mente assim, a pessoa tem que morrer de alguma coisa. De alguma coisa ela vai ter que morrer. Misericórdia, nós não aceitamos morte, nós não aceitamos enfermidade, mas a gente tem que morrer um dia. Não pode morrer igual um passarinho. Mas em nome de Jesus nós não vamos morrer, não, nós vamos ser arrebatados. Amém, irmãos? Igual o Vamos ser GG hoje. arrebatados. Morre igual um passarinho sempre. Tem que dar uma pedrada nele. Só que no reino dos céus é assim: Filipe e Estevão. Estevão, coitado de Estevão. Estevão foi o que morreu mais. Mas que morte, Ele né? morreu igual passarinho, Eu falo assim, que morte mais maravilhosa, porque toda vez que... Se você for ver pelo âmbito do reino, Estevão, coitado, nada. Ele foi um grão de trigo, ele morreu igual nasceu. Mas coitado que a gente fala, humanamente, Eu falo né? assim. Eu falo assim, Tijolada no orelha porque dele. toda vez que a gente lê a história de Estevão, principalmente quem é novo convertido, a primeira vez que está lendo, gente, eu ficava maravilhada, eu ficava empolgada, eu ria, eu chorava, eu falava, gente, que homem. Parecia um filme, uma coisa tremenda, maravilhosa. Verdade. Mas é assim o reino dos céus, irmão. E era uma morte, mas era tão tremendo. Deus se agrada disso, hein? Do povo sofrer sem justa causa. Deus se agrada. A palavra de Deus nós já lemos aqui que Ele se agrada quando alguém sofre injustamente, quando um discípulo, uma pessoa que se diz crente e morre por causa da palavra. Deus se agrada disso. A Bíblia diz que Ele se agrada. Ele abre um sorriso. O que importa é que nós andemos as pisadas de Cristo, né? 1 Pedro fala isso. Misericórdia. Então vamos lá, verso 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Quer dizer, as pessoas saíram daqui do nosso meio, mas nós não mandamos. Não foi por ordem nossa que eles deram essa ordem para vocês continuar circuncidando. Pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha a qualidade desses homens que se expuseram. Por que se expuseram? Porque naquela época lá eles estavam sendo perseguidos, então eles se expunham publicamente por causa do Evangelho, por causa da palavra. Eles andavam se expondo, mesmo sabendo que poderia ser preso e morto. Então é vocês mesmos. Esses aqui se expuseram por causa do Evangelho. Os irmãos perceberam aí a gravidade da coisa? Quem é que são os eleitos para isso? Quem é que Deus se agrada? Quem é que o Espírito Santo escolhe? Aquelas pessoas que desprezam a vida, não é? Esses dois se expuseram, estavam sendo perseguidos, sabia que quem pregasse o nome de Jesus, quem dizia que o César não era o Senhor, mas que Jesus era Senhor, estava expondo a sua vida e nisso estavam correndo risco de morte. Então esses dois aqui, a Bíblia fala assim, qualificou essa coisa desses dois, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra tradução aí, tem? Expôs a sua vida, tem aí, gente, outra tradução? Expuseram as suas vidas. Eu li outra tradução hoje, eu não lembro, acho que é atualizada. Deve ser diferente, né? Eles expuseram a sua vida. Deixa eu ver aqui. Qual que é o versículo aí, Alexandre? 6. Homens que têm exposto a vida
Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tinha exposto, está aqui, quem é que vai me matar? Por causa do Evangelho. Então eles foram escolhidos, homem, e ele qualificou, não, nós escolhemos 2 dentre os irmãos, homens que já expuseram as suas vidas. Quer dizer, que não amam essa vida, que não estão preocupados se vão morrer por causa do Evangelho. Então, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, nós temos que expor as nossas vidas. Nós não devemos ter medo de expor as nossas vidas por causa do nome de Jesus. Eu posso ter medo de expor minha vida por qualquer outra razão, mas por causa do nome de Jesus, não. Assim, eu não vou arriscar minha vida escalando uma montanha. Eu não sou besta. Eu não vou arriscar minha vida escalando um prédio pelo lado de fora. Tem elevador. Para que eu vou fazer isso, né? Agora, por causa do Evangelho, se eu estiver correndo risco de morte, aí eu não devo ter medo. Se é que eu quero ser um dos homens notáveis, um dos heróis da fé, um dos valentes de Deus, né? Um daqueles que Deus não vai se envergonhar de dizer: eu sou o Deus dele. Este aqui é meu filho, em quem eu tenho prazer. Então, essa foi a qualificação destes homens notáveis. Eles já expuseram a sua vida pelo nome do Senhor. Por que então que eles... É interessante isso. Porque eles iam sair de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando aquela carta. Aquilo que foi decidido, eles iam fazer isso. Então, automaticamente, eles iam expor a sua vida nisso, não é? Então, eles já expuseram a sua vida, eles vão continuar. Eles não vão na hora, não vou não, porque os caras estão lá. Eles vão competir. Mas ele já ia levar as cartas para as igrejas que já estavam no Evangelho. Exatamente. Só que os soldados estavam à captura, estavam atrás para pegar e matar o imperador. Ainda meteram pedra no Paulo. Não, Paulo não levava pedra de vez em quando. Ele estava expondo as vidas, até mesmo os próprios judeus, os próprios da religião judaica que estavam perseguindo eles. Os soldados romanos também estavam para quê? Para matar. Por quê? Porque dizendo eles que estavam pregando um outro Deus, falando de outro Deus, chamando Jesus de outro Deus, que era idolatria e tal. Então esses aqui já foram experimentados, esses aqui não vão negar a raça. Irmãos, é por isso que muitas vezes quando nós vimos para o Evangelho, é uma dificuldade a pessoa ir para o Evangelho, é uma dificuldade muito grande, todo mundo sabe, de uma pessoa se converter, é muito difícil, porque o diabo ele não deixa parado. E uma vez que a pessoa veio para a igreja, que ela se converteu, vai ser uma outra dificuldade para ela avançar. Vai ser difícil essa pessoa ser batizada. Vai ter que ter muito jejum, muita oração, porque é uma guerra constante. É uma constante isso. Depois que ela se batizou, vai ser difícil essa pessoa avançar e crescer na palavra, na oração. O diabo não vai deixar. Você pensa que o diabo vai deixar? O diabo não fica satisfeito quando nós nos reunimos para estudar a palavra, para orar. Ele não está satisfeito de jeito nenhum. Então, o tempo inteiro nós estamos em crescimento. E se você deseja o episcopado, como diz Paulo, se você deseja ser um líder, ser um pastor, ser um presbítero, ser um apóstolo, ser o que quer que você deseja ser no reino de Deus, eu não digo na igreja, é na igreja. Claro, na igreja, foi Deus que estabeleceu a igreja. Se você quer ser alguém assim, um bispo, ou sei lá o que você quer, pode ter certeza, você vai encontrar dificuldades para isso. Você vai encontrar coisas que você vai ter que passar por algumas provas. Eu tiro isso por mim, quando Deus colocou isso no meu coração, esse desejo de pastorar e tal. Mas Ele, antes disso, Ele me testou primeiro, para saber se eu queria mesmo. Porque muitas vezes a gente pensa que quer uma coisa e não quer. Muitas vezes a gente pensa que quer estar em determinado lugar, mas a gente só pensa. Aí, é isso que você quer, eu vou te colocar à prova. Estes homens, eu tenho certeza que eles queriam